Pessoal, agora a gente vai estar exibindo o vídeo Cozinha Comunitária Sertaneja. Sertanejo, eu peço o silêncio de todos para a gente começar a exibir o vídeo. Uma alimentação saudável é meio caminho andado para ter qualidade de vida. Todos têm o direito de se alimentar adequadamente. Mas você já reparou como é fácil se alimentar mal? Por falta de informação e conhecimento, de dinheiro, por hábito, por preconceito. Mas nem tudo está perdido. Em vários lugares do Brasil, existem pessoas trabalhando para garantir o acesso de toda a população a uma comida saudável, balanceada e a um preço acessível. No programa de hoje, a gente vai conhecer duas iniciativas. Em Minas Gerais, a Cozinha Comunitária Sertaneja e, em Florianópolis, o Instituto Estadual de Educação, um restaurante popular e uma escola empenhados em promover uma alimentação saudável para professores, alunos e toda a comunidade. O município de Porteirinha, no norte de Minas Gerais, fica na região que se passam as histórias do escritor Guimarães Rosa, uma região cheia de rios, veredas, vaqueiros e buritizais. Em Porteirinha, a Associação Casa de Erva Barranco da Esperança e Vida criou o projeto Cozinha Comunitária Sertaneja. Agora, a iniciativa será implantada em mais 14 municípios do estado, através de uma ação conjunta do governo federal e estadual. O objetivo da Cozinha Comunitária Sertaneja é servir uma comida gostosa e de qualidade, por um preço barato. É uma região do semiárido brasileiro, chove muito pouco, o período das chuvas é muito pequeno, então os trabalhadores não têm condições, não têm acesso às sementes, então a chuva passa muito depressa e eles não têm como plantar. Mas as coisas que produzem na região não tem um sabor, o pessoal não gosta. O feijão gurutuba, ele dá com muita facilidade, o arroz vermelho muito rico. O pessoal tem mais simpatia pelo arroz polido, pelo feijão carioquinha que vem de fora. Os essenciais da alimentação das regiões, praticamente do norte de Minas até o nordeste, a base é feijão e arroz e carne, tocinho, farinha. Aí está entrando umas verduras que o povo está aprendendo, graças a Deus, comer verdura. Então essa cozinha nasceu dessa necessidade de criar um sabor próprio do norte de Minas, na região do semiárido, com as coisas que o semiárido produz. Então por isso que vem Cozinha Comunitária Sertaneja, porque é do sertanista, é do homem do campo, é das coisas daqui. E lá tem uma comida diversificada, não é repetida, feijão com arroz cedo e feijão com arroz de tarde, né? Tem a comida do sorgo e outras verduras, tem as frutas, tem a encomenda também para alimentar e não tomar açúcar em riba da comida, que não faz bem para a saúde, né? Então eu vejo a importância da cozinha por aí, para o pessoal da roça e da cidade estar alimentando uma diversificação de comida. Não contente em servir uma comida gostosa, barata e nutritiva, o pessoal da Cozinha Comunitária Sertaneja realiza ações de educação alimentar e nutricional com os profissionais do restaurante e toda a comunidade local.
Para se ter uma alimentação saudável, é preciso que a gente converse, se informe e leia. Educação é um ingrediente que não pode faltar. Aqui está o fubá do sorgo, que eu chamaria o trigo do norte. Então nós vamos fazer aqui esse pão, porque na nossa região nós não produzimos trigo. É um pão nutritivo, ao alcance de todos e muito simples, com coisas que aqui no norte de Minas tem e produz. As ações educativas daqui da cozinha, elas estão dirigidas às comunidades rurais, né? Às creches, às cozinheiras das creches, às cantineiras das escolas municipais, e ela é aberta. Agora mesmo nós estamos com um grupo marcado dos quilombolas que vão fazer o treinamento aqui. Então, o que acontece? Isso é muito bonito porque ela torna um centro multiplicador de ações de segurança. Como comer e o que comer. Já formatamos uma cartilinha do milho, estamos formatando uma da mandioca, a do sorgo está quase pronta e queremos fazer uma dos feijões nossos, que é o gurutuba e o andu. Porque a pessoa, se tem isso aí, ele não vai procurar outra coisa, sabe o que ele está comendo. Agora, junto com os valores nutritivos dos alimentos, vem a forma de preparar. Aí ela foi me treinando, fazer as comidas do jeito dela. Porque cada um tem um jeito de fazer, né? Ela foi me treinando, me treinou 1 ano para ir para essa cozinha. Aí eu tô lá. Tem o tempero, a gente usa erva da horta nos temperos. E tem essa comida diferente, que é arroz integral, feijão, mamãozinho, que é coisa assim, mais da roça, coisa da roça. Couve, vê o que mais? Picado de mandioca, banana assada ou frita, sabendo fritar para não ficar com muito óleo. Ninguém gosta de alimentar uma comida sem sabor. O prato, por ser alternativo, por ser regional, ele tem que ser bonito, gostoso e nutritivo. Ele tem que agregar esses 3 valores. A maior dificuldade enfrentada são os hábitos das pessoas, que a pessoa só come se tiver carne, né? E principalmente a carne vermelha. E nós não tem usado a carne vermelha, né, que é a carne do boi e da vaca. Tem gente que acha assim, assim que eles gostam de comer essas coisas muito gostosas, achando que é gostosa. Mas, na verdade, eu acho que o que é bom mesmo e gostoso é o que é simples, né? É aquilo que vem lá do sertão, é plantado com amor, com carinho. Aquilo, para mim, é que está a felicidade. É aquilo que é gostoso, é aquilo que é bonito. Eu adoro um quiabinho com abóbora e feijão com farinha. É meu prato predileto. A maioria das receitas que utilizamos aqui são dos nossos antepassados. Uma boa parte delas dos indígenas e africanos. A equipe da cozinha comunitária sertaneja também está preocupada em lembrar daquelas receitas esquecidas, em achar um jeitinho novo de preparar aquela verdura e respeitar o gosto e os produtos do lugar. O projeto ainda forma profissionais para trabalhar na preparação dos alimentos e incentiva a união dos pequenos produtores da região. Quanta coisa pode ser feita ao se produzir um prato de comida saudável. Hã? Nós somos uma equipe de 7 pessoas fixos e temos mais a participação de alguns voluntários. Para manter uma refeição ao alcance de todos, como a gente disse, nós adotamos 3 medidas. Uma é comprar diretamente do produtor, porque ele vende melhor e nós também compramos melhor. É uma espécie de uma interajuda. Segundo, a gente tem os voluntários, né?
E terceiro, a gente não fazer comida sofisticada, comida industrializada, que é um prejuízo para o organismo, é um prejuízo para a saúde e é um prejuízo para a economia. O milho eu planto para o consumo animal e para semear. O quiabo eu planto para semear e o fruto para despesa e para vender no mercado. O tomate planto direcionado só ao mercado. E o pimentão. Tomate, pimentão, pepino, abóbora caserda, alface, coentro e a mandioca. O destino é o mercado mesmo. Vou vendo um pouquinho na semana, entrego na cozinha comunitária, que é lá da irmã Mônica, né? Entrego toda semana, 2 vezes na semana e outros contratos. Para nós hoje, nós trouxemos aqui só agora a abóbora e alface, para nós fazer uma troca aí no senhor vai prato pronto já. No prato pronto. Isso. E o senhor, seu Wilder? Abóbora. Vocês vão ter direito a 2 refeições, tá? O prato de comida lá da cozinha comunitária é R$1 ou R$2, depende o tanto que a pessoa quiser alimentar, não é, já não vem colocado já o prato. Não. E aí na base da troca, a gente troca verdura ou fruta na comida lá. Os produtos que a gente consome aqui são fornecidos por trabalhadores, né, rurais, e são trabalhadores que são orientados pelo sindicato, né, que é o sindicato daqui de Porteirinha, que tem feito um trabalho muito grande e muito valioso com eles. A gente vende a alface lá, o pé é bom, grande, 50 centavos, o mais pequeno de 40. Aí a gente troca 2 pés, ou que se os pés não for tão bom, a gente dá 3 pés. E aí tá garantido o almoço, para dar conta de vender as outras coisas. Eles trabalham com os produtos de forma diferente, que são produtos tratados não com agrotóxicos, né? São produtos orgânicos. A minha ideia de plantar orgânico é por causa disso. É porque o veneno sempre acaba com o pessoal, né? Quem trabalha com veneno sempre é prejudicado. Uma outra parte por causa de não estragar o meio ambiente. Tem que ter uma época para cada cultura, porque e uma rotação também de cultura, né? Porque a terra onde a gente plantar o tomate, depois, para ficar apropriado, tem que plantar milho. Depois do milho, a gente pode plantar o pimentão, né? Que é importante o agricultor estar capacitado, porque a terra que eu tenho não é só minha. Ela é minha, mas ela é dos meus filhos, ela é dos meus netos, né? Então, eu não posso pensar só de jogar veneno e jogar adubo químico e querer ter uma safra régua esse ano. Eu preciso plantar aos poucos, né? Conservando a terra, incorporando nela os estercos, né? Incorporando nela a matéria-prima, porque essa terra, Deus deixou ela não só para mim, mas Deus deixou ela para que toda geração possa cultivar nela e tirar o seu sustento dela. Se você quer ajudar a saciar a fome de alguém, ajude a criar oportunidade para os agricultores poder plantar e colher. Não a cismaria do cinturão verde da monicultura que acaba com o nosso país, mas a agricultura, que é essa que a gente fala agroecológica, para que guarde a nossa terra para os que vêm depois de nós. A cozinha comunitária sertaneja só foi possível graças à formação de uma rede social popular organizada, envolvendo pessoas de diferentes profissões e atividades. No próximo bloco, a gente vai para Florianópolis, Santa Catarina, um estado em que a merenda escolar saudável foi transformada em lei. E a lei, aplicada, está transformando os hábitos alimentares da garotada.
Bom dia. Bom, nada melhor do que a gente terminar a nossa parte da manhã assistindo esse vídeo. Um vídeo que foi feito lá em 2000 e pouquinho e é tão atual o discurso, né? E para conversar sobre isso, antes de eu chamar a nossa convidada, eu queria agradecer pela Fiocruz ter cedido o espaço para a gente realizar o evento e também convidar vocês para estarem aqui presentes à tarde na nossa palestra do Alejandro Calvillo, ele que é da ONG El Poder do Consumidor e que tem uma experiência riquíssima, vai trazer realmente o compartilhamento que eles estão fazendo lá no México a respeito de mobilizações sociais mesmo para garantir alimentação saudável para a sociedade. Ele tem diversas ações, então, assim, vai ser um momento muito bom. A gente abriu a palestra para outras pessoas interessadas, ao contrário dessas outras atividades que nós temos, que está sendo restrito. Então, fica o convite para vocês estarem aqui presentes. Convida também o pessoal, se você não é daqui de Brasília, convida eles para estar acompanhando a gente pela transmissão ao vivo, pelo site www.ideiasnamesa.nb.br/3 anos de ideias. E também, quem é de Brasília, chama esse pessoal para vir aqui à tarde assistir e conversar melhor com todo mundo, né? Agora eu aproveito para chamar à mesa a professora Denise, que vai compartilhar um pouco das percepções a respeito desse vídeo, que está tão contextualizado com o Marco Dian. Uma salva de palmas. Bom dia a todos e a todas. Eu falava há pouco com a Beta que há 3 anos atrás eu vi o Ideias na Mesa surgir, né? E fiquei muito feliz, embora eu não tenha estado aqui ontem, de ver, né, o quanto que uma atividade inovadora, do meu ponto de vista, com quase 30 anos, de formada em nutrição, é pela primeira vez na vida que eu vejo uma atividade que consegue dialogar de maneira tão ampla, né? E quando a gente também vai se aproximando da fase de aposentadoria, a gente também olha para trás e diz assim, pô, valeu. Eu acho que o Ideias na Mesa valeu e eu estou absolutamente convencida de que não só agora, Beth, mas eu acho que para o futuro também, né? A gente precisava disso no Brasil, né? Eu não tenho visto isso em outros países também. Então, acho que, além de criar uma inovação brasileira, talvez possa ser uma inovação mundial. Vamos ver se isso de fato, se repete, né? Um pouco do debate, quando eu recebi esse vídeo, eu fiquei... Obviamente, pela minha formação mais acadêmica, a gente tende a buscar conceitos, a buscar interpretações, né? Estou um pouco pela minha formação em antropologia, dessa linguagem, né? Algumas claras, como vocês viram no próprio vídeo, e outras que estão por trás desse vídeo, né? Então, eu vou trabalhar dentro desses dois enfoques, né? O enfoque que está por trás disso é o enfoque que já alguns países no mundo investem de maneira muito importante, notadamente a França e a Itália, que é a chamada cozinha do terroir, aonde essa cozinha ela tem 3 grandes características importantes. A primeira é um contorno geográfico, né? É uma necessidade de se ter uma identidade geográfica, melhor falando. Uma segunda dimensão é uma identidade cultural, né, que é bastante significativa. E a outra, dentro de alguns aspectos ainda que poderiam dar uma característica brasileira, é um pouco essa dimensão que é aonde a vida acontece. E aí, me parece que o vídeo é feliz em trazer essas 3 dimensões e, consequentemente, assume de uma forma muito mais segura, né, o quanto que a valorização do terroir
tem um componente fundamental na segurança alimentar e nutricional. Desse ponto de vista, eu acho que vale a pena a gente destacar um pouco, e fica muito difícil, e eu abracei tentar compreender isso, que nós vivemos dentro de um país que é relativamente novo, se formos comparar as outras sociedades, pensar a sociedade indiana, a sociedade europeia, o Japão, a China, né? Temos 500 e poucos anos dentro de uma lógica de identidade do que os europeus consideram que fomos descobertos, mas se a gente for levar em consideração a nossa presença enquanto povo, os indígenas estavam há muito mais tempo do que os portugueses e os ibéricos estabeleceram como a data do nosso nascimento. Mas isso é super importante para a gente perceber que o fato de uma histórica presença de um país, Brasil, que tem uma forte identidade de ter a sua agricultura toda ela centrada na produção exploratória. Vamos lembrar da história lá do primário, a cana-de-açúcar, o café, tantos ciclos que sustentaram até mesmo governos da própria Europa, que isso está ainda como um fator de determinação, de desaparecimento de algumas culturas, né? Então, quando a gente vai fazer, e trazendo esse conceito da cozinha do terroir, que você vai ver o aspecto geográfico, você vai ver, e aí, paralelamente, a dizimação dos índios e a vinda dos africanos para serem escravos nessas plantações, nós vamos verificar que há uma perda. E eu acho que eu cheguei exatamente numa hora em que o Nuno falava sobre algumas perdas de algumas culturas, ela está dentro dessa filosofia de produção. Isso ainda existe no Brasil? Sim, existe no Brasil. Eu acho que um pouco do depoimento que nós ouvimos, né, daquela senhora, que ela fala das seis Marias, que é uma categoria, até quando eu vi o vídeo, eu achei muito interessante, porque isso é uma categoria bem dos primórdios da história, como é que o país era dividido. Nós vamos ver que a herança que ainda trazemos no Brasil, que ela é extremamente difícil, mas ela precisa ser assumida. É de uma herança racista, é de uma herança preconceituosa, é de uma herança que ainda vê agricultura para a produção de soja. Ou seja, superar esta herança do ponto de vista identitário é um desafio que não só está na zona rural, está aqui, sobretudo nas zonas urbanas, porque a resposta ao mercado, sobretudo de uma lógica capitalista, se dá exatamente para onde esses alimentos são enviados, entre aspas, e esse país, majoritariamente, quase 65% da população está nas zonas urbanas, né? Então, este caráter identitário, que tem as suas nuances históricas, ele é talvez o nosso principal elemento de discussão, e que eu chegava aqui no final da manhã e alguém dizia os desafios que são assumidos para que a gente possa desenvolver uma EAN eficiente, eles estão nesse muro também. No próprio vídeo é dito o quanto que as pessoas têm uma visão de uma alimentação bonita, ela traz esse termo, né? Quer dizer, e bonita é comer só carne, o bonito é comer só alimentos industrializados, né? Então, isso, por exemplo, alguns trabalhos que eu já pude orientar mostram exatamente que alguns hábitos alimentares que são das zonas urbanas são considerados status e valor simbólico de uma boa alimentação. Então, vídeos como esse, e eu acho que esse é um investimento que não é só do ponto de vista da educação alimentar e nutricional, ele vai atuar exatamente nessa
ideologia da produção de alimentos, porque eu acho que uma das contribuições do Ideias na Mesa é o tempo inteiro, para quem já entrou no site, para quem já viu as videoconferências, é o tempo inteiro mostrar que, antes dele chegar na nossa boca, ele passou por diversas características e, sobretudo, de que tipo de produção alimentar é necessária para que a gente possa discutir o que é uma alimentação saudável. Então, nesse sentido, eu penso que há um aspecto importante que me parece que vale a pena a gente estar refletindo, e eu acho que, quando eu me deparo com vídeos dessa natureza, é um investimento que ainda carece de apoio, acho que a política pública brasileira ainda está distante dele, é que de trazer essa autoestima, essa valorização de uma produção de alimentos e, sobretudo, de hábitos alimentares que estão relacionados a alguns territórios. Vimos a comida sertaneja, que, por exemplo, quando a gente até vai a alguns shoppings aqui em Brasília, já é um vício de antropóloga, eu muitas vezes estou num shopping, estou naquela praça de alimentação, e as pessoas falam assim, vou lá comer a comida sertaneja, ou fala sertanejo, de roça, é o heavy, né? Comer aquilo que é pesado, aquilo que tem muita gordura, né? Então, muitas vezes eu fico observando por onde esse tipo de visão chega, né? Aonde que essa baixa autoestima em relação ao que é nosso, tradicional, né? A gente viu ali um prato feito, né? É nisto que dá para perceber que tem alguns pedaços de carne, arroz, alface, alguns outros legumes, e que um senhor desse, agricultor, fala, olha, é importante a gente saber usar bem esqueci agora o nome. É usar bem a terra, né? E eu acho que essa é uma questão que me parece importante para o debate. A primeira é se aproximar desse território não apenas como um território físico. Eu acho que isso é que, pelo menos, o filme traz, né? Eu acho que ele não é um território apenas físico. Ele é um território simbólico porque é ali que a vida acontece. E essa vida acontece não de uma forma imediatista, como um dos próprios agricultores coloca, quer dizer, eu vou ter uma superprodução, que é uma lógica que vai exatamente nesse passado histórico das grandes plantações, da monocultura, né? O quanto que, para nós brasileiros, ainda essa produção majoritariamente voltada para a exportação é o que alimenta o pensamento de quem está em zona rural. Então, eu creio que o filme ele vai nos revelar exatamente que essa cozinha de um território dado, nós estamos falando ali, esse exemplo de Minas Gerais, ela traz uma riqueza que é basicamente a expressão de como os ancestrais para aquelas pessoas, como estas pessoas lidaram com o seu território, né? Então, eu creio que, fundamentalmente, essa discussão é a nossa tônica. Eu acho que ela deveria estar no nosso dia a dia e, sobretudo, nosso como sendo quem trabalha com a saúde, né? O fato de ser sanitarista hoje não me apenas obriga a falar de aspectos relacionados à biologia do corpo, mas falar dessa biologia do corpo como um cenário de convivência harmônica, ética, com este planeta chamado Terra. Eu acho que não é mais um discurso meio vazio, a gente já tem elementos profundamente poderosos para dizer que o nosso resgate é olhar a Terra com outros modos. E aprender. Nós já sabemos.
E gostaria de estar finalizando com um trabalho que tem me obrigado um pouco a valorizar esses patrimônios alimentares. Uma boa parte do que nós hoje falamos e que comemos de alimentação veio da experiência indígena e da experiência negra. Uma boa parte da leitura de preparações alimentares que hoje consumimos, de norte a sul do país, vem dessa experiência. E eu hoje tenho assumido o quanto é importante que a gente valore isso e que a gente traga isso com uma autoestima muito mais relacionada com esse nosso presente, que foi, consequentemente, derivado dessa experiência desses ancestrais, do que hoje, por exemplo, comer a comida industrializada. Então, assim, filmes como esse, e vou agradecer muito pela Beta a chance que eu tinha. Eu não conhecia o filme, eu acho interessante, embora eu trabalhe patrimônio, eu nunca tinha visto o filme, e ficou muito assertivo para mim isso, sabe? Eu acho que a ideia de que a cozinha do terroir, que é a sertaneja, que é na Bahia o recôncavo e tantas outras, né, precisam de autoestima. E essa autoestima não é apenas uma autoestima do ponto de vista exótico-cultural. Talvez a pista para a gente superar os problemas que a gente enfrenta hoje, sobretudo excesso de peso e obesidade, estejam aí, né? Vou parafrasear o Dr. Claude Fischler quando eu perguntava para ele sobre o fato da França ter um binômio chamado o fato de você comer muita gordura, e, sobretudo, gordura de origem animal, e lá ter os menores índices de obesidade no mundo. E ele me respondia: Denise, nós temos uma cozinha do terroir aqui. Eu só não sei quanto tempo ela vai resistir à invasão. Então, portanto, se nós somos invadidos, a gente pode, de alguma forma, revolucionar isso. E eu acho que é o que o Ideias da Mesa faz, e que eu também convido a todos nós a revolucionar e tomar para nós, com autoestima, a bagagem cultural e simbólica da alimentação que 3 raças nos deram aqui nesse país: a indígena, a africana e os brancos de origem europeia. Obrigada. Obrigada, Denise. Uma aula excelente para a gente, né? A gente vai abrir para 2 perguntas. Por causa do tempo, alguém gostaria? Está todo mundo com fome, né? Ninguém? Bom, é até interessante, né, o que você falou, porque a gente teve uma oficina aqui no evento que tratou exatamente sobre patrimônio cultural, a comida como patrimônio. E esse desafio, né? Ah, você vai ter pergunta? Então, eu vou passar para ela. Eu fiquei enrolando aqui. Obrigada, Denise, pela apresentação, e muito bacana o vídeo, né? Foi muito bom. Eu queria perguntar para você, Denise, qual é a sua experiência, como é que a França lida com a questão do patrimônio alimentar? Como é que é feito, quais são os critérios e como é que isso tem impacto para eles no cotidiano? Do que eu pude conhecer, Rosa, há uma certa proteção, quer dizer, a cozinha do terroir, ela existe não só do ponto de vista cultural, mas ela é do ponto de vista econômico, né? Então, há até algumas barreiras alfandegárias, né? de você vender, de você comercializar. E há uma isso está muito forte, quer dizer, se conhece a França por vinho e queijo, e isso não é verdade. Existem outros produtos que têm a mesma característica, né? E do que eu soube, e sobretudo para grupos hoje da agroecologia, que estão muito fortes hoje, é de que esse tipo de investimento, como sendo assim política pública, será mais assim priorizado do que outras ações que
assim, que estavam sendo previstas até como forma de melhorar a produção econômica. Quer dizer, há uma perspectiva clara de produção econômica, mas ela tem que ser identitária, né? E talvez porque lá, ao contrário do Brasil, não tenha uma tradição tão forte de você ter uma monocultura, de você ter assim, latifúndios, a agricultura familiar é um fato quase que filosófico, né? Acaba sendo hoje apenas um certo refinamento de você proteger, né? E proteger se dá como? Majoritariamente alguns investimentos para a produção de determinados produtos que, entre aspas, começaram assim, a desaparecer, talvez mais por questões ambientais do que efetivamente a falta de cultura. Celebrações, então, festas, né? Concursos, né? E, em alguns casos, preços que poderiam estar, entre aspas, subsidiados também. Foi o que eu percebi, né? Por exemplo, a Itália segue esse mesmo caminho e toda a parte mediterrânea também. Então, eu acho que isso não é apenas só na França, você vai ver isso na Itália e também vai ver isso também nos países mediterrâneos, né? Última pergunta. Oi, Denise, parabéns pela apresentação. Nós tivemos ontem uma excelente oficina com o pessoal do Slow Food, né? E para mim foi ótimo, porque é a primeira vez que eu vejo pessoas do Slow Food. Até então era só um site, né? Então aí foi muito legal, né? O pessoal trabalhando na oficina, 10 anos que eu vejo o Slow Food. E a gente discutiu muitas coisas sobre patrimônio. Eu vou reproduzir uma questão que eu tinha colocado lá, que você já deve saber qual é a questão que eu sempre tenho feito. Como é que a gente faz essa articulação entre o discurso de preservação do patrimônio alimentar e o discurso da promoção da alimentação saudável, né? Eu acho que todos os exercícios têm sido feitos agora nesse sentido, mas eu acho que a gente tem uma série de lacunas que estão aí sinalizadas, né? Como é que você está vendo essa discussão, que aí tem as dimensões do controle sanitário, que muitas vezes é contraproducente em relação à preservação do patrimônio, enfim. Claro que não é uma resposta aqui, mas um comentário sobre isso, porque eu acho que isso é muito importante quando os nutricionistas estão trabalhando a dimensão do patrimônio e que interface isso faz com a educação alimentar e nutricional e com a saúde, né? Esse diálogo é um diálogo difícil. Eu estou exatamente estudando isso em quilombos no Brasil, né? Então, a primeira coisa foi fazer inventário de 400 e poucas comunidades que ainda não está finalizado. O primeiro resultado foi que inexiste informação sobre patrimônio alimentar de áreas quilombolas. Nós não temos certeza absoluta se isso foi uma baixa autoestima de que, se eram antropólogos que estavam coletando essas informações, a população quilombola não fala. Ou se esse patrimônio ele está dentro de um campo religioso, sobretudo, por exemplo, a comida de santo, que guarda uma série de práticas alimentares e que, por a comida e pelas religiões de matriz africana serem consideradas demoníacas, né, dentro de uma vertente católico, seria católico protestante, então que isso não é dito. Eu não sei, Lígia, te responder. Talvez daqui a 1 ou 2 anos eu possa ter um pouquinho de pista. Mas o que eu tenho apostado pelos resultados que estão chegando até a mim agora é que, provavelmente, nem esses grupos, quer dizer, os indígenas foram praticamente assim, dizimados no Brasil. Então, a gente tem algumas tribos em que elas estão isoladas e essa interação com esse mundo, que é onde você está autor, é pequeno. Então, a gente acaba tendo... E elas estão muito tocadas por esses hábitos, que seriam hábitos de consumo de alimentos, açúcares, industrializados, de uma forma geral. A população quilombola guarda algo muito interessante, que está algumas... percepções de patrimônio vêm da comida de santo, é o que eu ainda estou tateando. E há um ponto comum que me parece relevante, é o que eu tenho tentado investir, embora eu não tenha vivenciado ainda um trabalho de campo que me dê segurança, é de que a maioria das cozinhas no Brasil tem a presença da mulher negra. Então, o fator gênero
E essa tradução entre o que é alimentação e do que é saudável, ela passa provavelmente por uma questão de gênero, e talvez seja esse o caminho que eu devo vivenciar, né? E se a gente for ver a história do Brasil, as amas, as mulheres, todas eram negras, né? E se nós formos verificar isso também, no Brasil, uma boa parte das nossas empregadas domésticas também são de origem negra. Então, essa tradução, essa ponte, eu ainda não tenho muita segurança de poder te responder, mas eu acho que ela passa por um fator gênero, né? Então, que talvez seja uma tradução. Agora, uma vez, num evento de quilombo, alguém perguntava até da Bahia, dizia assim, mas será que um sarapatel é saudável? Eu dizia, claro que é. Né? Ela dizia, mas não, todo mundo fala, sim, vamos então pensar em que limite o sarapatel é saudável. Você come sarapatel todo dia? Não, eu como de vez em quando. Né? Então, assim, há, por um lado, aquela visão ainda que a gente considera ainda um preconceito, né? Ainda são necessárias ações afirmativas sobre isso, mas, de alguma forma, eu creio que essa ponte me parece viável e não sei, esse é um campo de pesquisa que eu quero me debruçar no ano que vem, passa pelo gênero e, sobretudo, o papel das mulheres negras, tanto histórica como também agora, como sendo presente, né? Obrigada a todos. Acho que fica o convite para a gente estender essa discussão lá no nosso espaço de ideias. Ano que vem está aí para isso, né? Muitas ideias. E falando em ideias, eu queria fazer o convite para vocês receberam na pasta uma ficha de avaliação do nosso evento. Queria, se possível, vocês já entregassem agora, preenchido, para o pessoal da organização ali no guichê, ou no máximo até o final da tarde, né? O evento vai acabar. A gente vai para o almoço agora. É o mesmo esquema de ontem, vai ter um ônibus aí para levar todo mundo. E agora são 12:30. A gente vai voltar